Olá, meus queridos leitores, sejam muito bem-vindos ao Austin Livros Boutique. E hoje nós temos um assunto muito interessante para conversar com vocês. Tem uma pegada um pouquinho mais política, mas sempre dentro da literatura, dos clássicos, das nossas leituras de livros antigos, tá bom? Hoje não vou ler pedaços, quer dizer, eu vou ler partes do livro, mas não vai ser parte da história do livro. Hoje vai ser parte da história de como o livro e o porquê o livro foi criado. Tornou-se muito importante essa explicação nesse livro que a gente vai ler agora, porque ele tem um aspecto político baseado em fatos reais, baseado na história real que aconteceu no mundo. E nada melhor do que ler essa parte para vocês, porque ele fala bastante sobre a importância e o impacto que os livros e as leituras trazem, conhecimento dessas leituras trazem para a população, para as massas, para todos. E como que os livros, as pessoas lerem mais, faz com que os políticos, os partidos, os governos de uma maneira geral tomem mais cuidado ou tentem de alguma forma manipular a nossa escolha de ler, as nossas escolhas, as nossas quantidades, as nossas rotinas de leitura. Tudo isso é uma questão muito manipulada, muito sensível para se conversar. E eu trouxe esse livro porque eu realmente estava lendo, eu sempre quis ler. Tinha mais de 2 anos que eu estava com esse livro na minha prateleira e eu não tinha ainda coragem, literalmente, a coragem ou a energia para ler ele. E na verdade, eu sabia que ele ia ter um impacto porque eu já conheço o autor, que o autor é George Orwell. Eu já tinha lido o livro 1984 e eu digo que foi um grande impacto para mim, pelo aspecto histórico e como que ele consegue representar tão bem e de forma tão didática, de forma tão clara, as ideias que são passadas. Nesse caso, esse outro livro vai ser A Revolução dos Bichos, também dele, de George Orwell. Ele se tornou um sucesso mundial, mas não quer dizer que ele esteja acessível em qualquer lugar. Mas durante a leitura da parte histórica a gente vai saber mais o porquê e em quais lugares que ele não é tão aceito assim. E isso torna a reflexão sobre o porquê os livros são permitidos em alguns lugares e são proibidos em outros, ou às vezes são banidos, são totalmente fora das possibilidades. Não é uma questão de agradar leitor, é uma questão de passar uma informação importante, um conhecimento importante, para evitar que sejamos grandemente manipulados, porque existem formas de manipulação e quer queira, quer não, a gente acaba caindo, não tem como fugir muito disso, mas tem como fugir das escolhas mais importantes para a nossa vida. Então a gente consegue ter de fato essa liberdade de escolha, vamos dizer assim. Mas com essa leitura eu vou deixar como uma reflexão para vocês também, que vocês levem aí para a cabecinha de vocês a importância da leitura nesse caso. Por que ler é tão importante? As pessoas falam muito, a gente tem acesso ao conhecimento, a gente tem acesso a isso, aquilo, acesso à inteligência artificial, acesso a tudo na internet, enfim. É certo que existe muito conhecimento, é certo que a tecnologia de alguma maneira deve ser bem-vinda, mas devemos levar em conta também o como
esse conhecimento está sendo passado, ou qual o intuito desse conhecimento está sendo passado para grande parte da população. Porque a inteligência artificial, eu estou usando um exemplo muito simples porque é o que está em alta agora. Por quê? Que só agora, exatamente neste exato momento, que a inteligência artificial ficou acessível para a grande parte da população. Porque não quer dizer que ela não existia antes. Ela existia, a gente só não tinha acesso. Mas à medida que nós lemos livros de todo tipo de categoria, autoajuda, romance, literatura clássica, ciência clássica, ficção, ciência ficção, a gente passa a pensar e a refletir sobre essas pequenas coisas. Não quer dizer que eu não vou usar, né? Mas quer dizer o quanto de cuidado eu preciso ter para usar aquela ferramenta. No caso, a inteligência artificial. Quanto de cuidado eu devo ter? Eu devo utilizar todas as ferramentas de fato? Por quê? Para quê? Qual é o intuito disso? Antes, a inteligência artificial estava limitada a segurança nacional de uma maneira geral, segurança nacional e internacional, enfim. Estava limitado a empresas, estava limitado a pesquisas. E agora? Por quê? Qual é o intuito, qual é o objetivo da inteligência artificial estar tão facilmente acessível, tão, literalmente assim, não exagero não, tão acessível nas casas de todos pelo mundo afora? Por quê? É isso que nos faz lembrar. Até que ponto nós realmente precisamos disso? Certo? O como que essa aceitação chegou de maneira tão fácil nas nossas casas? Por que a gente aceitou essa inteligência artificial tão rápido? Será que não teve um trabalho antes disso? Um trabalho de educação? É isso que eu quero trazer como reflexão dessa vez para vocês, com essa leitura que eu vou fazer. Porque, a princípio, pode pensar, mas é só política, mas é só história. Não. Tem a ver com as nossas vidas também, com a forma como nós fazemos as nossas escolhas de vida. Nós escolhemos o que está de acordo com o que nos foi ensinado, na maioria das vezes. E como não burlar, eu não digo burlar, mas como entender que isso aconteceu para você perceber de fato se aquilo é realmente o que você quer ou se foi alguma coisa por trás disso que fez você escolher o que escolheu para sua vida, o que escolheu para o seu relacionamento, o que escolheu para sua escrita, para os seus estudos. Será que foi realmente você que escolheu? E como você sabe disso? Né? Deixo essa reflexão aqui e a gente começa a nossa leitura de George Orwell, A Revolução dos Bichos. Vamos lá. Eu vou ler aqui, deixa eu abrir na página, porque ele é um pós-fácil, um apêndice tem um pós-fácil. Eu vou ler o pós-fácil e uma parte do apêndice, talvez. Tá? Mas o pós-fácil eu acho mais importante porque ele mostra com exemplos práticos, com exemplos vividos por esse autor e por quem escreveu as adaptações. Porque o livro, a leitura
diversificada é tão importante, tá? Vamos lá? Deixa eu só me apoiar aqui melhor, ficar mais pertinho de vocês. Ok, todo mundo preparado? Parece até que é uau, uma revolução mesmo, né? Como o título fala, a revolução dos bichos. Inicialmente, esse livro, eu terminei de ler recentemente. E esse livro mexeu muito comigo nessa questão de reflexão sobre as nossas próprias escolhas de fato. E o que leva-nos a fazê-las. A fazer essas escolhas. E eu achei muito didático que o autor, a referência que o autor utilizou com os animais. E fez referências, né, a tipos de pessoas com algumas personalidades de animais, algumas características animais. Trouxe até um pedacinho do que instintivo, mas na verdade não, foi uma questão de tentar tornar as coisas mais leves, né? E conseguiu, porque ele é um assunto muito pesado. Falar sobre socialismo, ditadura, partidos, política, ele é um assunto sensível, não podemos fazer de qualquer jeito, né? E ele foi muito sensível nessa escolha dele de utilizar os animais como uma referência e deixar tudo mais leve, sem apontar dedos. E fez com que, mesmo a leitura não sendo neutra, ela não é uma leitura neutra, mesmo ela não sendo neutra, deu a abertura para nossa compreensão. É literalmente aquela coisa de você passar o conhecimento sem ser militante da ideia. É você apenas mostrar que, existe, tá aqui. Agora, você escolhe o que quer com esse conhecimento, você escolhe o que quer fazer com esse conhecimento. Foi isso que ele fez com a Revolução dos Bichos. E é isso que ele faz com suas leituras de maneira geral, ou com suas escritas, no caso, com as suas produções de maneira geral. Ele apresenta o conhecimento, as informações, de uma maneira leve, didática, e a gente tira as nossas próprias conclusões baseado no nosso conhecimento de mundo, ou leva a gente a conhecer mais as histórias do mundo como um todo, de vários países, tá bom? E é isso que eu quero fazer aqui com vocês também. Eu quero estimular vocês para que compreendam o nível de importância que o livro tem nas nossas vidas, no aspecto social, no aspecto pessoal, emocional, espiritual, tudo. No aspecto educacional, o livro ele tem uma grande força que aqueles que estão na hierarquia máxima, no topo, sabem e querem evitar, querem proibir, entre aspas, querem manipular a massa, a grande população, querem proibir essa população de ter acesso. Mas eles não podem dizer, o livro está proibido. Porque você sabe, né? Aquela coisa que é proibida é mais gostosa. Tudo que é proibido tem aquela tentação, né? Então eles não querem fazer isso diretamente, eles não querem confrontar. Mas eles têm armas, artifícios para desviar nosso foco do que é realmente importante, ou do que pode ser realmente importante para as nossas vidas. E aí a gente acaba escolhendo, talvez não por nós mesmos, mas escolhendo porque nos foi apresentado
que é melhor fazer essa escolha do que ler um livro. Seja mexendo nas redes sociais em excesso, seja ficar de bobeira, seja beber demais, usar drogas ou qualquer coisa ilícita, ou enfim, expor-se de uma maneira exagerada. Tudo que é exagero faz mal, né? Mas nós estamos sendo muito influenciados por causa disso. Para quem está no topo, ter a facilidade de nos convencer do que eles no topo querem que seja importante para nós. Eu falo isso com muito amor e muito carinho. Eu falo isso com o cuidado que eu quero mostrar para vocês, da importância que é a leitura. Abram as suas mentes para os livros. Não vou dizer que vai ser fácil. Uma pessoa que passa metade do dia, dorme 10 horas, se é que dorme, passa metade do dia mexendo em rede social, e a outra parte comendo e fazendo coisas básicas, comendo, tomando banho, e só. E esquece, ou não acha que é importante a leitura de um livro. Essa pessoa vai ser facilmente manipulada por qualquer ideia, tá? Então eu quero trazer isso para vocês procurarem um conhecimento e saberem argumentar as suas ideias e as suas opiniões. Como é dito aqui, tem uma frase aqui do livro de uma outra pessoa, uma citação, né? Que fala de Voltaire. Eu vou falar do meu jeito, mas depois na leitura vocês vão perceber. Eu vou sempre defender o direito de você ter a sua opinião, mesmo que eu não concorde com ela, tá? Desde que a minha liberdade não seja afetada por essa opinião. É basicamente isso. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa leitura. Pós-fácil. Lembrando, não é a leitura da história. A história eu não vou ler, não vou falar sobre a história com vocês. Eu vou falar sobre como foi produzido, ou qual foi a ideia, ou por que essa história foi criada, tá? Essa história teve um objetivo por trás. Vamos lá? Pós-fácil. Repensando a Revolução dos Bichos. Christopher Hitchens, 2006. Certo dia, no final da década de 1930, pouco depois de regressar da Guerra Civil Espanhola, George Orwell estava fazendo uma de suas longas caminhadas solitárias pelo interior da Inglaterra, como haveria de recordar mais tarde. Pensei em denunciar o mito soviético numa história que fosse fácil de compreender por qualquer pessoa e fácil de traduzir para todas as línguas. No entanto, os detalhes concretos da história só me ocorreriam depois, na época em que morava numa cidadezinha, no dia em que vi um menino de uns 10 anos guiando por um caminho estreito um imenso cavalo de tiro de cobria, de chicotadas cada vez que o animal tentava se desviar. Percebi então que se aqueles animais adquirissem consciência de sua força, não teríamos o menor poder sobre eles. Que os animais são explorados pelos homens de modo muito semelhante à maneira como o proletariado é explorado pelos ricos. Lembrando, o proletariado é a grande massa dos trabalhadores comuns, vamos dizer assim. Os assalariados, né? O conceito de direitos dos animais, entre aspas,
ainda não existia na época, de maneira que Orwell decidiu fazer um uso antropomórfico de sua percepção. Dessa vez, os animais iriam adquirir fala, inteligência e a coragem de derrubar seus exploradores humanos. Mas sua tragédia seria uma escravidão nova e mais impiedosa nas mãos de seus semelhantes. Todos os animais seriam proclamados iguais, só que, de acordo com uma expressão que desde então entrou para o vocabulário do nosso tempo, alguns são mais iguais do que outros. Orwell só terminaria o livro 6 anos depois, preocupado que estava com o início da Segunda Guerra Mundial, com seus problemas de saúde e com a necessidade de ganhar a vida como jornalista freelancer e locutor de rádio. O manuscrito original quase se perdeu quando seu apartamento em Londres foi atingido por um dos primeiros mísseis conhecidos como bombas voadoras. Da Segunda Guerra Mundial, tá, gente? Ele participou. Disparado do outro lado do canal pelos nazistas. E como veremos, por muito pouco não deixou de ser publicado. Mas vale a pena assinalar o momento germinal da história. A ambição declarada de Orwell era analisar a teoria de Marx do ponto de vista dos animais. Ele servira na Espanha com as milícias do POM, um partido quase trotskista, que sofrera uma repressão terrível nas mãos do aparato policial dominado pelos soviéticos. E Orwell e sua mulher Eileen tiveram, como ele dizia, muita sorte de sair da Espanha com vida. Não menos importante, em Barcelona tinham visto gente inocente ser atirada na prisão só por suspeita de desvio da ortodoxia. No entanto, quando voltamos à Inglaterra, encontramos muitos observadores sensatos e bem informados que acreditavam nos relatos mais fantasiosos envolvendo conspirações, traição e sabotagem que a imprensa fazia dos processos de Moscou. Na mesma medida em que os acontecimentos da Espanha assim se transformaram em seu espírito numa alegoria dos fatos mais amplos que aconteciam na Rússia, a Revolução dos Bichos se transformou numa sátira sobre a experiência soviética como um todo. Ao longo dos últimos 10 anos, ele escreveu ele em 1947, convenci-me de que a destruição do mito soviético era essencial para conseguirmos reviver o movimento socialista. Todos os trechos que cito aqui foram tirados de um prefácio que Orwell escreveu para uma edição de A Revolução dos Bichos, publicada inicialmente em ucraniano e distribuída nos campos de refugiados que se espalhavam pela Europa desde 1945. Para os refugiados ucranianos que não só tinham sobrevivido à guerra, como também assistido à stalinização do seu país, a coletivização e a fome que a acompanhava, a história precisava de muito pouco em matéria de contexto ou explicação. No entanto, mais de meio século se passou desde aquele momento, e alguns de seus contornos merecem reforço, além de um certo reexame. No momento em que a ação do livro começa, todos os bichos da opressiva fazenda do Sr. Jones são convocados para ouvir a última mensagem do velho porco moribundo, que era o animal mais respeitado de toda a propriedade. O velho major analisa a vida de provação e sacrifício dos animais, conclama todos a derrubar seus opressores e pinta um quadro de um futuro radioso, baseado no princípio da ajuda mútua e da prosperidade. Propõe um hino, Bichos da Inglaterra, para servir como sua versão da Internacional Socialista. Em seguida morre, mas a mensagem arrebatadora dessa figura inspirada em Marx logo é adotada pelos porcos mais cultos, a inteligência do mundo animal. Conseguem forjar uma aliança entre os fortes cavalos, Sansão e Quitéria, que representam o proletariado,
e os elementos disparatados do campo e da classe média, representados pelas ovelhas, vacas, galinhas e outras forças dos pastos e do quintal. Só a égua branca mimosa, um tipo pequeno burguês que tinha sido alvo dos mimos do Sr. Jones, e Moisés, o corvo, ave de uma eloquência crucitante e vocação de pregador que fala de um mundo além do céu, permanecem indiferentes. Numa série de batalhas, não só expulsam o Sr. Jones, como ainda derrotam suas tentativas de restaurar-se no poder com a ajuda de fazendeiros vizinhos. Começa então um período de intensa construção acompanhada de isolamento e perigo, e cada vez mais a sensação de que os porcos se tinham apoderado de uma fatia excessiva de poder e privilégios. Qualquer um que conheça um pouco da história da Revolução Russa já terá percebido as semelhanças, e Orwell ainda fez o possível para sublinhar e enfatizar alguns paralelos. A excomunhão dos dissidentes, a reescritura da história, os julgamentos espetaculares e as execuções em massa são representados com grande nitidez. O fim do nobre cavalo Sansão, que trabalha até morrer e no final é despachado da maneira mais cínica, é uma cena de emoção intensa e terrível, e sabe-se que tende a comover mesmo os leitores mais jovens, que só têm uma noção muito vaga da analogia histórica. Vários dos contemporâneos de Orwell lhe escreveram contando que seus filhos tinham gostado muito do livro só pela sua história. Mas é o cuidado com os detalhes que impressiona. Moisés, o corvo, acaba obtendo permissão de voltar à fazenda, assim como Stalin permitiu a reentrada em atividade da Igreja Ortodoxa Russa durante a Segunda Guerra Mundial, e a Internacional Socialista foi substituída por versos e palavras de ordem mais simples. Por isso é mais estranho ainda que, em determinado aspecto, a analogia seja extremamente enganosa e incompleta. É muito óbvio, e não só devido ao nome, que Napoleão deve representar Stalin. E é igualmente óbvio, inclusive, no caso, Napoleão é o nome de um dos porcos, tá? Nos personagens. E igualmente óbvio, inclusive, no que diz respeito a seu exílio e sua queda em desgraça, que o outro líder dos porcos, Bola de Neve, pretende representar Trotsky. Mas onde fica Lenin nisso tudo? Então aqui a gente já percebe uma comparação, tá, gente? Que a gente faz uma associação, não uma comparação, mas uma associação de personagens. Napoleão, que é o líder manipulador, ele representa Stalin. O líder que fugiu, o Bola de Neve, o outro porco, ele é o Trotsky. E Lenin, ele foi um outro ideologista, outro pensador do movimento socialista, que foi muito forte também. Mas ele não foi citado na Revolução dos Bichos, ele não apareceu. Continuando. Tenho minha própria especulação acerca do motivo de Orwell ter composto seu conto de fadas rural, como ele próprio chamava seu livro, como um Hamlet sem o príncipe. Naquela época, a esquerda em geral ainda não se decidira quanto a Lenin. Os trotskistas denunciavam Stalin como um coveiro do leninismo. Os stalinistas reivindicavam o manto de Lenin. Suas forças conservadoras diziam que o leninismo e o stalinismo não passavam de dois nomes para a mesma coisa. E toda a moral da história se perde se a ideia da Revolução dos Bichos for perversa ou irracional desde o início. Assim, conscientemente ou não, Orwell apaga a figura que teria deixado sua história um pouco complicada demais. Estranhamente, ou talvez por motivos semelhantes, também existe um Stalin na forma de grande irmão e um Trotsky na forma de Emmanuel Goldstein em 1984. 1984 foi a outra obra dele.
mas Lenin está ausente. O leitor pode ter reparado que Orwell, acima, afirma que sua finalidade é reviver o movimento socialista. Era uma aspiração compartilhada pelos refugiados ucranianos e poloneses que lhe escreveram logo depois da Segunda Guerra Mundial, perguntando se poderiam traduzir o livro para sua língua. O primeiro deles foi Ihor Shevchenko, que escreveu para Orwell em abril de 1946. Aqui está escrita: a parte dos nossos emigrantes que foi parar no exílio não só devido a convicções nacionalistas, mas pelo que sentiam vagamente tratar-se de uma procura da dignidade humana e da liberdade, não se sente nem um pouco reconfortada quando algum intelectual de direita lhe faz uma advertência eloquente. Estava especialmente ansiosa para ouvir alguma coisa desse tipo, mas produzida no campo socialista, do qual se sentia intelectualmente mais próximo. Em várias ocasiões traduzi diferentes trechos de A Revolução dos Bichos. Meus ouvintes eram refugiados soviéticos. O efeito sempre foi impressionante. Concordavam com quase todas as suas interpretações. Sentiam-se profundamente afetados por cenas como as dos animais cantando Bichos da Inglaterra, no alto da encosta. Foi em resposta a esse pedido que Orwell escreveu seu primeiro e único pós-fácil a este livro, do qual retirei as citações acima. A edição resultante traduzida e barata foi recolhida e queimada pelas autoridades de ocupação americanas na Alemanha, temerosas de que sua distribuição pudesse ofender as contrapartidas do Exército Vermelho na outra zona. E nem foi esse o único destino irônico que as primeiras edições do livro acabaram tendo. Os comunistas e seus simpatizantes no Ministério da Informação britânico do tempo de guerra, um dos quais seria mais tarde denunciado como agente da KGB, fizeram naturalmente o possível para inibir a publicação da obra, que poderia causar embaraços a Stalin, então aliado de guerra. Mas até T.S. Eliot, o doyen do mundo editorial conservador, rejeitou A Revolução dos Bichos quando o livro lhe foi submetido, e achava que o romance era inoportuno. Para não falar do quanto era inadequado apresentar os comunistas como porcos. Nos Estados Unidos, o livro foi rejeitado 2 vezes. A primeira recusa, que pode ter sido simples idiotice, veio de Dial Press, que escreveu para Orwell dizendo que não havia mercado para história com animais na América, numa cultura dominada por Walt Disney. A segunda rejeição foi claramente ideológica. Arthur Schlesinger Jr. enviou um exemplar do livro para Random House, onde foi rejeitado por um importante companheiro de viagem comunista chamado Angus Camel. Embora a Revolução dos Bichos tenha acabado encontrando pequenos editores em tiragens limitadas, tanto em Londres quanto em Nova York, quase foi condenado ao destino de Lutando na Espanha, o livro praticamente ignorado que Orwell escrevera sobre suas experiências com o stalinismo na Guerra Civil Espanhola. Talvez seja justo que este livro tenha sido um caso prematuro de samizdat. Samizdat são publicações que circulavam clandestinamente nos países de bloco soviético. Numa medida impressionante e surpreendente, continua a existir nessa forma. Tendo se transformado num clássico da Guerra Fria, a CIA mais tarde compensaria de sobra a destruição do livro pelo exército americano, ajudando a patrocinar sua ampla distribuição em inúmeros países do mundo, junto com uma versão de propaganda com desenho animado. Hoje é consagrado na Europa Ocidental como uma das primeiras afirmações originais do antitotalitarismo. Percebam, aqui ele já fala, no momento, os Estados Unidos, a América do Norte, de maneira geral, já não era a favor, por uma questão ideológica, coisa e tal. Mas a partir do momento que os Estados Unidos entra em guerra com a União Soviética, atualmente a Rússia, atualmente chamada de Rússia,
eles começam a apoiar esse livro, porque esse livro fala do falso socialismo, que é propagado por muitas nações que se dizem socialistas e comunistas. Mas na China continua proibido, muito embora uma versão musical já tenha sido encenada por ousados vanguardistas, e na Coreia do Norte, claro, nem sequer é conhecido. Um amigo comunista me telefonou da China alguns anos atrás para dizer que achava que eu podia ter a razão sobre Orwell, no fim das contas. Acabara de ler um discurso de um dos líderes do partido, dizendo que os camponeses precisavam enriquecer e que alguns deles iriam ficar mais ricos que outros. Foi a primeira vez que ouvi falar de Deng Xiaoping. No Zimbábue, em resposta à repressão generalizada promovida pelo partido governante de Robert Mugabe, eu acho que é assim que pronuncia, bem como ao uso de alimentos como arma para premiar ou punir os eleitores, o jornal da oposição simplesmente mandou reimprimir o texto A Revolução dos Bichos na forma de um folhetim diário, ilustrado ainda mais, sem qualquer comentário adicional. A única pista era o par de óculos parecidos com os de Mugabe, usado pela figura de Napoleão. Em pouco tempo, a sede do jornal sofreu um atentado à bomba, com explosivos de alta potência disponíveis apenas para o exército do país. Do mundo islâmico, o livro continua banido, o que é justificado, alega-se pelo fato de retratar porcos. Pouco importa que os porcos sejam apresentados como opressor. O literalismo corânico permanece absoluto. E pode haver outros motivos para a proibição. Pouco tempo atrás, fui abordado por dissidentes iranianos que pretendiam produzir uma edição pirata que esperam possa denunciar a corrupção e a ganância dos supostos puritanos que governam a República Islâmica. Eu acho que aqui ficou muito generalizado, porque eles chamam de República Islâmica todo o país de maioria muçulmana, mas não tem nada a ver com isso. Na verdade, eles estão falando do Irã, que é ditadura. E ficou incompleta essa tradução, então não. E sim, de fato, o livro pode ter sido banido pelo fato dos personagens serem porcos. Sim. Tipo a Peppa Pig também. Peppa Pig não aparece nas televisões. De países, lembrem-se, países e Islã são duas coisas diferentes. Islã, religião, modo de vida. Países, outra coisa. Governo, outra coisa, tá? O livro é famoso por terminar com os animais reunidos do lado de fora, no frio, observando o rapprochement entre porcos e seres humanos, incapazes de distinguir quem era o quê. Isso já foi entendido erradamente como a afirmação da equivalência moral entre capitalismo e comunismo. Por essa razão, o trecho foi cortado do desenho produzido pela CIA. Na verdade, como sabemos pelo próprio Orwell, o final era uma referência sarcástica ao então famoso encontro de Teherã reunindo Churchill, Roosevelt e Stalin. Teherã fica onde, gente? Que eu acabei de falar, sobre a República Islâmica. Saudado, então não são todos os países, tá? Saudado no primeiro momento como uma promessa de cooperação no pós-guerra entre os diversos blocos, o encontro lhe pareceu uma reunião cínica destinada à partilha do butim, cujos efeitos dificilmente haveriam de durar muito. O acordo subsequente firmado em Yalta, consolidando a divisão da Europa e do resto do mundo, inaugurou o estado de permanente Guerra Fria, expressão cunhada por Orwell, que caracterizaria 1984. 1984, a obra dele, é o título. O que o romance, na verdade, nos diz, com seus amenos empréstimos de Swift e Voltaire, é que aqueles que renunciam à liberdade
em troca de promessas de segurança, acabarão sem uma nem outra. Essa é uma lição que transcende o momento em que foi escrita. Impactante, né? Eu achei maravilhoso. Aqui nós temos no apêndice outros fatores que ficaram de fora do livro, mas que foram colocados no apêndice como uma observação, porque eles foram importantes para a compreensão geral da coisa. Então, o que nós temos aqui nos apêndices é um prefácio proposto pelo autor à primeira edição inglesa de 1945, tá aqui o que conseguiram resgatar, porque depois teve a explosão, né, da casa dele, com o míssil na Segunda Guerra Mundial. E temos também o prefácio do autor à edição ucraniana de 1947, que foi o único prefácio que ele escreveu e que foi publicado de fato. Tá? Ele fala muito sobre a liberdade de imprensa nesse primeiro prefácio proposto pelo autor na primeira edição. Ele fala sobre a liberdade de imprensa e o tanto que ela é manipulada e o quanto de informação que recebemos dessa imprensa que é manipulada também. Então, das notícias que nós recebemos em questões políticas, em questões de guerra, em questões de qualquer outra coisa que tenha notícia de fato, a gente considera apenas, às vezes, menos de 50% do que é dito, outras vezes um pouquinho mais, mas é muito relativo, e para isso a gente precisa ter conhecimento principalmente de história e geografia, noções do mapa além do mundo, para podermos compreender o que acontece atualmente. Agora vocês entendem a importância da leitura. Mas ler um romance romântico da Jane Austen, por exemplo, não fala nada sobre a política, não, mas não diretamente. Mas ele fala sobre as regras sociais que aconteciam naquela época. Ele fala de comportamentos que eram obrigatórios e para demonstrar como uma forma de educação. E isso faz a gente entender como desencadeou uma coisa na outra e a gente vai conectando os fatores históricos com o comportamento da sociedade de uma maneira geral também e como se levou a tudo isso. Bom, essa foi a nossa leitura de hoje. Ela é uma leitura um tanto sensível que devemos fazer com muito cuidado, muito carinho também, pois isso afeta também quem está ouvindo aí, quem está do outro lado da tela. Espero que vocês tenham um ótimo final de semana e estamos aqui para isso. Esse livro, George Orwell, ele vai estar disponível nos nossos tesouros literários, porque esse livro não pode ficar preso na prateleira, ele tem que ser repassado adiante, tá? Quem tiver interesse em comprá-lo, esse daqui, livro único, estará à venda, tá bom? Nos tesouros literários. Ficamos por aqui por hoje. Tenha um ótimo dia, um ótimo final de semana. A gente se encontra mais pra frente. Lembre-se, curte, compartilha e nos segue no Instagram também, @AustinLivrosBoutique. Nós estamos disponíveis na Shopee para venda de todo tipo de literatura, principalmente focada nos clássicos. E logo mais estaremos na estante virtual também, tá bom? Um grande abraço, um beijo a todos. Até mais. Tchau, meus queridos leitores.